Sabe, por trás de todo grande fenômeno sempre tem uma mente brilhante, um arquiteto. E no caso do BTS, esse arquiteto é Kim Namjoon, mais conhecido como RM. Hoje a gente vai mergulhar na história do líder, do cérebro criativo que ajudou a construir a maior banda do mundo. E olha, essa não é só a história de um ídolo pop. É a jornada de um artista que, numa indústria que vive buscando a perfeição, teve a coragem de pegar suas próprias vulnerabilidades, seus sonhos e transformar tudo isso numa identidade musical que se conectou com milhões de pessoas. Então, a grande questão é essa, né? Como um garoto que amava poesia, lá de Ulsan, virou líder da maior banda do planeta? A resposta para isso é uma mistura bem única de inteligência, arte e muita, mas muita determinação. Para a gente entender de verdade o fenômeno, primeiro a gente precisa conhecer a pessoa. Afinal, quem é Kim Namjoon? Tá, esses são os dados básicos, mas isso é só a pontinha do iceberg. O RM não é apenas o líder, ele foi o primeiríssimo membro a entrar no projeto que viria a ser o BTS. Ele é literalmente a base sobre a qual o grupo inteiro foi construído. E essa curiosidade dele, nossa, vinha desde cedo. Ele era do tipo que mergulhava em livros, filmes, música de todo lugar. Essa história de aprender inglês assistindo Friends é um exemplo perfeito. Essa sede de conhecimento, essa capacidade de conectar ideias, isso se tornou absolutamente fundamental para o papel dele de ser a ponte do BTS com o resto do mundo. Os anos de formação dele foram marcados por uma dualidade, sabe? Uma coisa bem fascinante. Vamos dar uma olhada em como essa jornada começou. Olhando essa linha do tempo, a gente vê a trajetória dele bem direitinho, né? Nascido em Seul, numa Coreia do Sul que estava bombando culturalmente, aí ele descobre o hip hop, se torna o primeiro trainee da Big Hit e finalmente debuta como líder do BTS. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só esse contraste. De um lado, o aluno brilhante, com o futuro acadêmico todo pela frente. Do outro, o Hansh Handa, um rapper novinho, mandando ver nas rimas na cena underground. Essa autenticidade, essa vivência, veio da rua, não foi algo fabricado. Então, como é que essa combinação tão única de habilidades e de vivências ajudou a moldar não só a identidade, mas o sucesso mundial do BTS? Olha só esse número. É impressionante. Mais de 230 músicas creditadas a ele pela Konka, que é a Associação de Direitos Autorais da Coreia. Isso faz dele um dos artistas mais prolíficos da geração dele. Ele não só canta as músicas, ele cria, ele escreve, ele produz. E o papel dele vai muito, mas muito além de ser só o líder. Como a gente vê aqui, ele é a força que conecta tudo. Ele é o cérebro musical por trás das melodias, o filósofo que mergulha em livros para criar os conceitos dos álbuns e, claro, a ponte cultural que, com o inglês fluente, traduz a mensagem do BTS para o mundo inteiro. Só que, para um artista tão complexo como ele, só o grupo às vezes não era espaço suficiente, sabe? A carreira solo dele acabou virando uma espécie de diário, o lugar onde ele podia ser 100% ele mesmo. A carreira solo dele mostra uma evolução, uau, fascinante. Começou lá em 2015 com a mixtape RM, que era bem crua, afirmando a identidade de rapper dele. Depois veio o Mono, muito mais introspectivo, e mais recentemente, Right Place, Wrong Person, que já mostra uma maturidade, uma autoanálise profunda. Cada trabalho é um retrato de quem ele era naquele exato momento. E essa descrição que veio dele mesmo diz tudo, né? Ilustra perfeitamente o quão íntima e emocional é a arte solo dele. Não era algo feito para as paradas de sucesso, era um espaço de conforto, de reflexão. É nesses trabalhos solo que ele realmente abre o coração e transforma toda essa vulnerabilidade em arte. Ele fala sobre solidão, sobre duvidar de si mesmo, sentimentos que humanizam a imagem de superstar e criam uma conexão ainda mais forte com quem o escuta. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. Um período de transição marcado pelo serviço militar e por um futuro que, nossa, é muito aguardado. Como todo homem sul-coreano, o RM também cumpriu o serviço militar obrigatório, que é sempre uma pausa na carreira de qualquer artista. Mas para ele parece que esse tempo serviu mais como uma fase de amadurecimento, sabe? Preparando o terreno para o retorno dele, que está previsto para meados de 2025. E aí, com a volta dele, veio a notícia que todo mundo estava esperando. O BTS já está trabalhando em um álbum novo. O retorno dele não é só o fim de uma espera, é o começo de uma era totalmente nova para o grupo. No fim das contas, o legado dele é justamente essa combinação raríssima de qualidades. Ele não é só um rapper, não é só um ídolo. Ele é um pensador, um poeta, um líder que ajudou a redefinir o que significa ser um artista global no século XXI.
E isso deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Depois de tudo que ele já viveu, de tudo que já criou, o mais incrível é pensar que talvez isso seja só o começo. A história dele ainda não acabou. A pergunta que fica é: o que será que Kim Namjoon vai escrever a seguir?